Eu sempre me perguntei por que é tão difícil realizar aquilo que prometemos a nós mesmos logo no início de um ano novo. Eu percebi que os compromissos de curto prazo eram concretizados em sua maioria, mas um plano, um sonho, aquilo que envolvia a continuidade de médio e de longo prazo, falhavam em sua maioria. Então eu percebi que só a motivação não bastava para esses casos, porque ao longo do ano algo nos levava a desistir, até esquecer do que havíamos prometido a nós mesmos. Bem, como sempre, vamos direto ao ponto. Usando aparelhos de ressonância magnética, cientistas mediram o comportamento de cérebros de estudantes exatamente no momento em que eram submetidos a desafios e obstáculos. Olha agora para essa imagem, que é o resultado de uma parte dos estudantes pesquisados. Note que quase não se percebe atividade elétrica cerebral. Os cérebros deles apresentam-se quase inativos, como desinteressados em resolver pequenas dificuldades e até erros quando submetidos na pesquisa. Com isso, o que quero que você note é que para um grupo de estudantes, o desafio não chamava atenção. Era visível que quando cometiam erros, o ignoravam a ponto de pularem para a atividade seguinte. E esses são o que a ciência chama de pessoas de mindset ou mentalidade fixa. A cientista Carol Dweck diz que são pessoas que detestam que as suas inteligências sejam postas à prova diante dos erros. Procuram atividades que possam logo resolver. Bem, eu vou dar mais um passo, mas não quero que isso complique para você. Olhe para esse outro cérebro. Ele é resultado da mesma pesquisa. Havia um outro grupo de pessoas diferente. Veja quanta atividade elétrica há exatamente no momento em que os estudantes pesquisados eram submetidos a desafios e a erros sucessivos. Essas pessoas são aquelas que toleram o ainda não. O ainda é aquilo que eu ainda não conquistei, ainda não obtive e que exige de nós a persistência e tempo para chegar lá. Eu quero que você perceba essa diferença e assim é que a ciência comprova a existência de um outro tipo de pessoa, as de mindset ou mentalidade de crescimento. São pessoas que têm a crença de que diante de obstáculos se enchem de energia para superá-los. E pelo esforço contínuo, essas pessoas desenvolvem continuamente habilidades novas. Essas pessoas, elas acreditam que superar dificuldades faz parte do processo para triunfarem. Aprendem e corrigem, melhoram o tempo todo até alcançarem o que desejam. Veja esse exemplo. Thomas Edison fez 1.200 tentativas até inventar a lâmpada elétrica. Mas, após 700 tentativas, um de seus auxiliares, cansado de tantos fracassos, sugeriu que Edison desistisse porque não havia avançado um passo sequer. Ao que Edison respondeu: avançamos sim, conhecemos 700 formas que não deram certo, avançamos 700 passos em direção ao êxito final. Agora quero que você pense em você mesmo ou mesma. Se você se percebe com mentalidade fixa que não ajuda você, isso não é determinístico, isso não precisa se eternizar em você. Os cérebros, eles têm a capacidade da chamada neuroplasticidade, que é o poder impressionante de criar caminhos novos. Eu não vou me estender sobre isso, mas eu quero agora que você se pergunte: será que estou obcecado pela necessidade de terminar meus trabalhos agora, ganhar agora, responder agora? É exatamente porque não vemos o valor do ainda acontecendo em nosso dia a dia e desenhando aos poucos o nosso sonho que o abandonamos
levando consigo a nossa esperança. Afastamo-nos então, priorizando as multitarefas, essas tarefas do agora, sem que o foco esteja alinhado com a trilha correta na direção do nosso sonho. É assim que vi pessoas conquistarem os seus mais ousados sonhos. Ah, e se você tem filhos ou lidera pessoas, nunca diga você não conseguiu. Dê oportunidade para as pessoas continuarem. Diga tão e simplesmente ainda não. Vai em frente.